Eu quero meditar junto com os irmãos nessa passagem. Ela é uma passagem que eu aprendo muito com ela. A primeira coisa que eu aprendo, irmão, que discípulo de Cristo, ele não escolhe qual é o barco que ele vai entrar. Ele entra no barco que Jesus manda. Porque às vezes, se fosse para nós escolhermos o barco que nós iríamos entrar, talvez fosse como os homens escolheram entrar no Titanic. Disseram que nada poderia parar o Titanic, né? Nada poderia parar aquele barco. Mas simplesmente uma pedra de gelo bateu e afundou. Por isso que eu digo, irmão, muitas vezes é melhor a gente entrar no barco que Jesus manda, mesmo com luta, com prova, com adversidade, do que entrar no barco que nós desejamos e achamos que nunca vão passar por nenhum tipo de adversidade. Todos nós que estamos aqui estamos sujeitos a passar o que os ímpios passam. Ninguém aqui é diferente do mundo lá fora, das pessoas que estão aí no mundo. Todos têm luta, todos têm peso, todos têm tribulação, aflição, muitas vezes angústia profunda na alma. Quem aqui já passou uma angústia profunda na alma? Que você até pensou em desistir, em parar, parece que nada ia dar certo. Que aquele momento que você estava vivendo, você disse, Senhor, é o fim para mim. Tem momento que nós chegamos assim, ou não? Sim. Mas uma coisa nós sabemos, quando nós dobramos o joelho, Senhor, eu não tenho mais força, não tenho mais nem alegria, nem ânimo, mas eu sei que Tu és o Deus que renova as forças. Tu és o Deus que renova o ânimo no meio da adversidade. Tu é o Deus que sustenta no meio da prova. E é o Deus que nos carrega quando nós não podemos mais caminhar para a glória de Deus. Então, se nós formos ver, irmão, Lucas capítulo 8, versículo 22, há uma ordem explícita de Cristo quando ele diz: e aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seu discípulo e disse-lhe: passemos para o outro lado do lago, e partiram. Olhem a ordem de Cristo. Eles entraram no barco e Jesus disse o que, irmão? Que partisse para o outro lado do lago. Preste bem atenção que Jesus dá uma ordem dizendo que eles partam, que eles venham navegar, que eles venham ali caminhar para o outro lado do lago. E precisamos analisar aqui algo muito interessante. Havia ali homens experientes, homens que conheciam de navegação, homens que conheciam quando olhava para o tempo, sabia se ia chover ou não. Homens experientes, homens que tinham, meus amados irmãos, entendimento, experiência daquilo que eles estavam fazendo. Pedro era um pescador excelente. João era outro. Sabiam navegar, sabiam remar. E olha só que Jesus disse: passamos para o outro lado do lago e partiram. Aqui eu já quero dizer algo para nossas vidas. Há uma ordem explícita de Cristo para nós entrarmos no barco e caminharmos rumo às mansões celestiais até que Ele volte. Há uma ordem de Cristo para que nós venhamos a entrar dentro do barco e navegarmos e caminharmos. Se vem tempestade ou não, você continua dentro do barco navegando e glorificando e exaltando o nome de Cristo. Há uma ordem de Jesus, bem clara, bem explícita, para entrar no barco, para que navegassem, para que chegassem do outro lado. Irmão, Jesus nunca prometeu que nós viveríamos em plena bonança. Jesus nunca disse que nós não enfrentaríamos prova, adversidade, lutas, pelejas, batalhas, enfermidades, guerras. Aleluia. É tanto que ele diz lá em João 16:33. Muitos só citam mais a parte final, mas eu gosto do começo do versículo. E tenho dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? No mundo nós teremos o quê, irmão? Mas olha a ordem de Cristo. Tem de bom? Tem de bom? Meu irmão, se nós perdemos o ânimo no meio dessa guerra, já era. Já era, irmão. Porque quando falta o ânimo, vem a tristeza, vem a angústia, vem o desejo de parar, de desistir, de olhar para trás, sim ou não?
Mas quando a gente no meio da guerra, oh, aleluia, aleluia, no meio da guerra, a luta vem, mas nós estamos, o Senhor está comigo. A adversidade vem, mas o Senhor está conosco. Vem a tempestade, mas o Senhor está conosco. A gente mantém o coração voltado para as coisas de Cristo, para adorar, para glorificar, para cantar o hino no meio da tribulação, para a glória de Deus. E há uma ordem bem clara de Cristo. Passemos para o outro lado do lado. E aqui eu quero dizer algo para os irmãos. Não se engane. Caminhar com Jesus é melhor do que sofrer lá no mundo. Aleluia. Não sei se os irmãos compreendem isso. É melhor sofrer com Ele do que sofrer lá no mundo sem Ele. Então esta ordem, meus amados irmãos, não nos isenta de passarmos por adversidade. Há um evangelho doce por aí, um evangelho light. Venha para Cristo, seus problemas acabou. Isto é mentira de quem falou. Porque Cristo nos chamou foi para nos perdoar o nosso pecado, nos limpar das nossas injustiças, nos santificar, nos purificar e nos levar para ir morar no céu, para a glória de Deus. Mas aqui na terra também Ele vai nos ajudar a caminharmos até chegarmos lá para a glória dele. Então a ordem de Cristo não nos isenta de passarmos por adversidade. Não nos isenta de passarmos por tribulação, aflição e guerra aqui nesta terra. Amém, irmão? Muitas vezes não gostam que eu prego, porque eu falo essas coisas. Né? Eu tenho crente que só quer bonança, é a chave. Mas hoje eu tenho uma chave. Jesus deu uma chave para Pedro, deu ou não deu? Jesus deu ou não deu uma chave para Pedro? Glória a Deus. E essa chave é o reino dos céus. Então olha só para a minha vida e a sua vida. Jesus disse, passemos para o outro lado do lago, e partiram. E quando isso aconteceu, no versículo 24 diz, e chegando-se, versículo 23 ainda, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em que, irmão? Eles estavam em que, irmão? Eita Jesus. Não sei se os irmãos estão entendendo. A tempestade ela sobreveio de repente. O que é de repente, irmão? É algo que vem assim que você não está nem esperando. Rápido. Irmão, eu estava em casa agora, acho que foi anteontem. Meu irmão, um pouco susto assim que eu tomei do. E principalmente dormindo, irmão. Quando você vê qualquer coisa dormindo, é um pulo grande, não é? Não sei se os irmãos viram que de madrugada deu uma chuva com vento forte. Quem aqui acompanhou essa chuva? Os irmãos viram, irmão? Alguns viram, foi? Só que lá em casa, onde eu estou morando lá, está em reforma lá, e a porta não está só escorada. E já, a dia que ele já vinha mudando e deixava lá, né? Meu irmão, o vento veio. O teclado do meu menino, uma alegria, ele gosta de teclado, essas coisas. Lá, botou o teclado lá e chegava no pedestal do avô dele e deixou o teclado, irmão. A porta assim e o teclado bem aqui. E na tinha outra coisa lá que eu faço as minhas lives. Meu irmão, quando o vento deu, que ele foi um vento forte, que veio levando tudo, que bateu na porta, quando bateu sobre o teclado, que ele se abriu todo no chão, fez pá! Meu irmão, você dormindo quase 5 horas da manhã. O que é que você faria, irmão, na hora dessa? E o vento era tão forte que parecia que tinha gente dentro de casa, mas como se eu tivesse. Eu me acordei e eu não gosto, eu ajo assim, no meio de qualquer coisa eu não ajo de qualquer maneira. Eu gosto sempre de parar, observar, analisar para depois eu agir. E eu ouvindo tipo aquelas pisadas de Jesus, tem gente aí dentro, será? E eu fiquei deitado e analisando, pensando, não acendi a luz nem nada. Aí para ele não tem mais jeito não, agora eu vou levantar, não vou olhar. Só os irmãos sabem como é que fica o coração, né? Só que os irmãos sabiam, você não sabe. Como é que fica o coração nessas horas? Fica 1000 por hora, fica ou não fica?
Aí quando eu olhei assim, irmão, quando eu vi aquela porta que caiu, aquela coisa, e o vento forte, meu Deus, obrigado, Jesus. Obrigado. Levantei o domingo, secundou a mulher também, vamos levantar as coisas. O que eu quero dizer? Tem algo que vem de repente, você não espera. Tem algo na nossa vida que chega de repente e ninguém espera. De repente o meu irmão bom, menino, alegre e tudo tal, de repente veio um câncer na vida dele. De repente a gente está bom, de repente a gente está enfermo, está doente. Irmão, às vezes a gente está bem financeiramente, parece que vem assim um vento, uma tempestade, parece que o bolso fura, parece que a crise financeira chega assim de uma vez. Irmão, as tempestades na nossa vida, tem tempestade que ela vem de uma vez. Tem tempestade que ela é fraca, tem aquelas que parecem um tsunami. Quando ela vem, ela leva tudo que está na frente. Quem aqui já viu aquelas tsunami quando passa na televisão? E as mulheres ficam revoltadas, né? Mas só teve um que deram nome de homem, mas quase todo nome de tsunami é nome de mulher. Misericórdia. Os irmãos virei, mas a mulher fica com raiva não, mas é o que eles colocam aí, né? Mas tem mulher que passa, irmão, na vida de alguém que não fica nada. Tem homem também que quando passa na vida de alguém não fica nada. E principalmente na vida sentimental, temos que ter muito cuidado, até para fazer essas escolhas, para que a gente não se decepcione depois. Esses dias eu tenho pregado muito em culto de família, tenho dito para o jovem: não se precipite, examine primeiramente quem você vai escolher, porque depois de você escolher, meu irmão e minha irmã, já era, até que a morte os separe. Mas muitos já não ligam mais para isso, não. Casa hoje, separa amanhã, casa depois, mas vai prestar conta com Cristo. Sim ou não? Então eu quero que os irmãos entendam que nas nossas áreas, nas nossas vidas, no meio do casamento, vem ou não vem uma crise, irmão? De vez em quando é de repente. Chega uma crise assim que você diz: meu Deus, o que é que está acontecendo? De repente, irmão, a gente olha, um filho, não é o desejo do pai e da mãe, descobre que o filho está nas drogas. Que tamanho a dor que o pai e a mãe sente? Sim ou não? E às vezes, de repente, parece que não está nada acontecendo, quando é velho, descobre que o filho está naquele mundo. Isso é terrível, irmão. É uma dor que dá dentro da gente, que se a gente não tivesse Cristo, se não tivesse a misericórdia dele, o mundo pararia e desistia. Mas graças a Deus, que a sua misericórdia tem nos alcançado para a glória de Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que de repente sobreveio uma tempestade, que as águas estavam tão agitadas, tão fortes, que os barcos estavam enchendo-se de águas. Irmão, quando a tempestade ela vem é uma coisa, mas quando ela vem e começa a nos colocar em perigo, aí já é outro momento, outro estágio da vida que nós enfrentamos. E precisamos entender. E aqui eu quero entrar na mensagem, queria só colocar esse fundo aqui da mensagem para nós entendermos o contexto que está aqui. Eu vou entrar na mensagem para as nossas vidas. Quais são as nossas atitudes no meio da adversidade? Quais são os nossos comportamentos no meio das crises? No meio do dia mau? E aqui eu quero deixar bem claro para todos: o dia mau bate na porta de todos. Ninguém escapa do dia mau. Tanto o justo como o injusto. Tanto os santos como os profanos, todos passam pelo dia mau. Ninguém escapa dele. E aqui eu quero meditar nas nossas posturas, nos nossos comportamentos, nas nossas ações, no meio da adversidade. Porque quando isso aconteceu, os discípulos andavam com Cristo ou não? Eles viam o milagre ou não? Eles viam os prodígios ou não? Ele via Jesus ressuscitando morto ou não? Ele via Jesus curando ou não?
Mas olha a atitude que eles tomaram no meio da adversidade, mesmo andando com Cristo. Que aqui há um alerta para nossas vidas. E é tanto que no versículo, meus amados irmãos, de número 24, aqui eu entro na mensagem para a nossa meditação nesta noite. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram e fez segurança. Numa leitura rápida, irmão, a gente passaria por esse versículo sem enxergar o que está escrito aqui. Olha só para a nossa meditação nesta noite. E eles se chegaram a Cristo. Eles se aproximaram de Cristo. E Cristo estava, nesse momento, ele estava como, irmão? Dentro do barco. Ele estava como? Eu vi uma irmã dizendo aqui, ele estava como? Ele estava dormindo. Cristo estava dormindo. Dentro do glórias a Deus. E lá em Marcos, se os irmãos puderem ir junto comigo, vamos lá em Marcos, no capítulo de número 4. No versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E ele, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Versículo 38, quem pode ler para mim? E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Até aí. E ele estava na popa dormindo sobre uma. Jesus estava o quê, irmão? Dormindo. Ele estava dormindo? Dentro de onde? Irmão, é uma pergunta para nós: como nós conseguimos dormir no meio de uma tribulação? É profundo, não é essa pergunta? Jesus estava dormindo no meio da tribulação, no meio da tempestade. Jesus estava dormindo. Me veio o coração, me veio aqui Pedro, quando a igreja estava orando por ele, a igreja clamando por ele. Como é que Pedro estava, irmão? Dentro da prisão. Ele estava dormindo. Você sabendo que vai morrer amanhã, como é que você ficaria hoje? Irmão, você sabendo que vai morrer amanhã de manhã, como você ficaria hoje? Irmão, Pedro sabia que ia morrer, sim ou não? Mas como é que Pedro estava? Não sei se os irmãos conseguem compreender isso. Isto é o sobrenatural de Deus na vida do homem que confia nele, irmão. Que mesmo no meio da tempestade, no meio da tribulação, da adversidade, ele ainda coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme, porque ele confia que aquele que vive é todo poderoso para nos sustentar na adversidade. Glória a Deus. Irmão, desespero não resolve problemas. Atitudes desesperadas não resolvem problemas. Perdemos a direção de Cristo, não vai resolver o problema. Eu oriento muitas vidas. E eu estava em casa agora, no final de semana, e uma irmã mandou para mim: irmão, meu marido é uma bênção, mas saiu de casa, saiu para beber, saiu para isso, saiu para aquilo. Irmã, se você não aprender a confiar em Deus, a sua ansiedade vai alterar, você vai ficar doente. E eu não disse mais para daqui a pouco ele volta para casa. O que muitas vezes acontece, irmão? É mais fácil nós estarmos desesperados, agindo precipitadamente, tomando decisões que muitas vezes não agradam a Cristo, do que confiar e adorar no meio da tribulação. Amém, irmão? Amém. Então Cristo estava o quê, irmão? Foi que o discípulo
fizeram? Correram para o despertar. Só que quando os discípulos chegam até ele, irmão, infelizmente os discípulos usam de incredulidade. Preste bem atenção, que o discípulo está indo até Jesus, mas não está indo com a fé viva, com a fé que agrade a Ele, com a fé que muda a situação, com a fé que traz a esperança viva aos nossos corações. Ei, Jesus, não te importa que nós estamos perecendo? Ei, Jesus, acorda! Aleluia! Acorda, Jesus, que nós vamos morrer! Foi essa a atitude dos discípulos. E está na Bíblia, está, irmão. Vamos aqui em Marcos mesmo. No versículo 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Não te importa, Jesus, conosco? Olha a incredulidade, irmão, dos discípulos. E aqui eu quero dizer nesta noite que muitos ficarão fora do reino de Deus por causa das suas incredulidades. Os incrédulos não herdarão o reino de Deus. E eu vim nesta noite para te dizer que essa atitude correta é se chegar a Ele, mas chegar com fé, chegar adorando, chegar confiando, chegar louvando, chegar bendizendo a Ele, chegar crendo que toda a situação Ele está no controle para a glória de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Irmão, eles chegaram com incredulidade. Tu não se importa conosco, Jesus? Nós vamos morrer aqui mesmo. Tu nos chamou para entrar nesse barco para que a gente morra aqui mesmo. Oh, aleluia. Irmão, eu vou ser bem sincero. É muita misericórdia. É muita misericórdia de Deus. Mesmo o discípulo chegando até ele com incredulidade, ele se levanta. Aí ele diz: acalma-te, vento. Acalma-te, mar, para a glória de Deus. E houve-se bonança naquele momento, para a glória de Deus. Ele é tão maravilhoso que ele agiu mesmo no meio da incredulidade dos discípulos. Mas teve uma coisa, irmão, que me chamou muita atenção. É que ele agiu no meio da incredulidade dos discípulos, mas também ele lançou em rosto a incredulidade deles. Eu quero que os irmãos entendam. Tem gente que assim: Jesus não humilha ninguém não. Meu irmão, brinca com ele para tu ver. Brinca com ele. Ele lançou em rosto a incredulidade deles. Vamos voltar aqui, irmão, lá para Lucas. Lucas no capítulo de número 8. Lucas no capítulo de número 8. O versículo de número 24. E chegando-se a ele despertar, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele levantou-se e repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram e fez-se bonança. Mas no 25 diz assim: e disse-lhe: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Olha só, Jesus o lança em rosto, perguntando: aonde está a vossa fé? Vamos lá em Mateus, no capítulo de número 8 também de Mateus. No capítulo de número 8 de Mateus. Glórias a Deus. A história começa no versículo 23. Mas eu quero o versículo 26 neste momento para nossas vidas. E ele disse-lhe: por que temeis, homem de pequena? Ele diz: por que temeis, homem de pequena? Homem de pequena? Jesus não disse que ele não tinha fé, disse que a fé dele era. Mas Jesus lançou no seu olho dizendo: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão temendo? Por que vocês
muitas vezes agimos ou não? Irmão, tem gente que ele acaba de orar pedindo um milagre a Deus. Quando ele se levanta, ele diz: será que Deus vai fazer? Quem aqui já disse isso, irmão? Sim ou não? Falamos ou não falamos, irmão? Sério. Aí, às vezes, estamos uma semana orando, pedindo aquela bênção de Jesus, pedindo para ele curar, pedindo para ele fazer algo novo. Aí parece que a gente não vê nada acontecendo aos nossos olhos, porque no mundo espiritual está. Aos nossos olhos parece que nada está acontecendo, mas no mundo espiritual alguma coisa está acontecendo, porque a minha Bíblia diz que quando o justo ora, a sua oração pode ir muito em céus. Tem algum justo nessa noite? Tem algum justo nessa noite, irmão? Porque às vezes tem pessoas incrédulas no meio do justo, e quando o justo pede, o Senhor atende. Amém? Então olha só para a minha vida e a sua vida. A oração de Abraão foi o que aconteceu. Ei, Senhor, se tiver lá 50 justos, vai matar esse povo? Não, é isso, Abraão. Você sabe que eu sou piedoso. Mas, Senhor, aí foi reduzindo. Chegou a quanta minoria? 10. Não tinha 10 justos numa cidade. Diga misericórdia. Não tinha 10 justos numa cidade daquela. Não tinha 10 justos. Será que nesta noite tem 10 justos aqui? Aleluia. Porque se tiver, o céu está se movendo. Porque se tiver, algo está acontecendo. Porque se tiver justo aqui nesta noite, a oração está chegando até o trono da graça.